Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai assistir essa live, mas o caso agora é de boa noite. Vamos dar início à série de conversas com Sérgio Abranches e Pedro Doria, focada no livro O Intérprete de Borboletas, editado pela Record, o mais recente romance do Sérgio Abranches. A nossa ideia é dispersar os assuntos que o livro provoca, né, e convidar alguns queridos amigos e pessoas especializadas em cada uma das suas áreas para conversar com o Sérgio e comigo aqui sobre isso. É uma tentativa de fazer com que a gente crie uma variação, uma espécie de diversificação na divulgação do livro brasileiro. Então, muito boa noite, Pedro Doria, nosso convidado de hoje. Muito boa noite, Sérgio Abranches. Boa noite, Afonso. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um grande prazer essa conversa. Sérgio Abranches, muito boa noite. Boa noite, Afonso. Boa noite, Pedro Doria. Pedro, muito obrigado por aceitar fazer essa conversa sobre o tema digital que eu inseri no livro. Muito generoso da sua parte, como amigo, vir aqui compartilhar com a gente as suas ideias sobre isso. Maravilha. Nós vamos falar, convidamos o Pedro como especialista que é entre muitos assuntos, viu, Pedro? Não vou te colocar nessa caixinha, não. Sobre o ódio digital, sobre a questão como funciona e como funcionou também no livro, na mecânica da arquitetura que o Sérgio Abranches construiu e inseriu essa questão nas relações entre os personagens e o tema. Então, para abrir, eu queria passar a palavra para o Sérgio. Então, essa foi uma questão que nasceu da observação, né? Eu conversei com muita gente que foi objeto de ódio nas redes, sobretudo com o advento da ultradireita nas redes, mas mesmo também algumas pessoas que sofreram ataques bastante fortes do PT, e havia pelo menos três reações diferentes, né? Uma, a pessoa se sentia muito ofendida e muito machucada, como se ela tivesse, de fato, sofrido um ataque físico, né? Um vexame público, uma coisa assim. E outros que simplesmente optaram por sair das redes e desligar os seus devices e nunca mais voltar ao mundo digital. E outras pessoas que simplesmente tocam a vida e nem olham os ataques que sofrem, né? Então eu achei que essa ideia de sentir uma certa transferência para o mundo físico desse ódio digital era um bom material para o romance. E aí daí nasce essa personagem, essa história. Maravilha. É curioso que a gente vai estar abrindo uma conversa que transita não só pelas mecânicas já estabelecidas, né, Pedro, como os algoritmos e tudo, mas também pelas reações mais legítimas humanas com relação ao que lhes acontece nesse campo digital, né? Boa noite, Pedro. Boa noite, Afonso. Eu acho que, de repente, embora a nossa conversa seja em grande parte sobre a questão digital e a comunicação digital e como que ela interfere em todas as nossas manifestações políticas e na própria execução da política, eu queria fazer uma observação inicial a respeito do romance do Sérgio, que, primeiro, é um livro que começa já de cara, né? Você já mergulha no universo do livro nas primeiras 3, 4 frases e você já entende o que é o livro todo. O que ele vai te trazer. E foi uma leitura, para mim, de uma profunda angústia. Porque, em grande parte, eu acho que eu não tinha me dado conta de o quanto eu fui afastado de tanta gente que fazia parte da minha vida nos últimos 5 anos, talvez. Um pouco mais, mas principalmente nos últimos 5 anos. E quando você começa a fazer essa contabilização de pessoas que
se afastaram de forma ruidosa ou se afastaram de forma silenciosa, você começa a se dar conta, não só de que a gente está vivendo um tempo muito esquisito, mas vem com isso uma certa aflição de literalmente não tem luz no fim do túnel, né? Eu não estou usando essa figura do túnel à toa apenas porque é um bom clichê para o caso, mas também porque um dos personagens desenha buracos, né? Pinta buracos realistas. Que é melhor, eu acho uma metáfora, Sérgio, melhor do que o Jardim das Borboletas para o livro, sabe? Para a história que você conta. Nada contra o título, mas a gente entrou num buraco. E é um buraco que tem muitas camadas. Ele afeta a sociedade, evidentemente, ele põe em risco a democracia, o que é por si só uma angústia profunda. Mas são esses buracos pessoais, essa percepção de que tem gente que não quer mais falar com você por conta do que você pensa, por conta de algo que você não consegue fugir da sua natureza, de ter as suas ideias. Quer dizer, no fim das contas, é quase que uma exigência constante de capitulação. Para de pensar como você pensa, porque se você não parar de pensar como você pensa, você tem um problema seríssimo de caráter e só o exílio físico ou emocional é a solução. É nesse ambiente em que a gente está, é muito assustador, é muito estranho. Não é algo que fazia parte dos meus cálculos de viver em vida. Sempre me pareceu algo do passado. E mesmo descrevendo isso, Afonso, Sérgio, às vezes eu fico com um certo pressentimento, mas será que eu não estou exagerando? Será que dá para comparar o que a gente está vivendo com momentos terríveis do passado? Será que isso não é um exagero? Será que não tem... E, no entanto, a gente não consegue sair dessa armadilha emocional, desse afastamento, desse... Que época terrível a nossa. Eu estava lembrando aqui, Afonso, que o Itamar Vieira Júnior, quando a gente estava conversando com ele falou uma coisa parecida com o que o Pedro falou, né? Ele disse que, de repente, ele se deu conta dos amigos que tinham se afastado. Né? Itamar falou nesse isso. período. E eu acho que todos nós, eu mesmo, quando eu comecei a escrever o romance, eu comecei a fazer o balanço das minhas próprias perdas, né, de relação. E eu me dei conta, Pedro, que, além disso, esse clima ele revela o que tem de pior na gente também. Porque aí eu me lembrei que eu cancelei em todas as minhas redes uma velha amiga de adolescência, porque ela falou assim, e viva o meu capitão. Eu digo, não, peraí, aqui não. Entendeu? E aí, caramba, quer dizer, é uma coisa que pega, né? Quer dizer, essa intolerância. Quer dizer, eu também não e é isso que eu acho que um dos meus personagens diz, né? Quer dizer, se eu me defino pela rejeição ao outro, então o outro também me define, né? E fica uma interação, por mais que seja um cancelamento, por mais que seja uma separação, nessa separação tem uma interação que interfere na nossa vida pessoal, né? E a ideia do buraco, do túnel, tem a ver com esse sentimento da metamorfose, né, que eu falo no romance, mas que é o objeto dos meus ensaios. Só que a metamorfose da lagarta em borboleta está dada pelo processo evolutivo, né, da biologia. A nossa metamorfose, do que nós fomos para o que nós seremos, depende das nossas escolhas, né? E eu acho que o Kafka intuiu isso muito bem. Quer dizer, pode sair uma borboleta linda e pode sair um inseto nojento. O que vai dar lá na frente, nós estamos construindo hoje. E aí, daí a minha inquietação de usar todos os meios para chamar a atenção disso, porque se nós construirmos o nosso futuro com base nisso que você acaba de falar, nesse tipo de interação, de sociabilidade
baseada na rejeição do outro e no cancelamento das relações, né, e de uma segmentação do mundo entre os bons e os maus, o que vai sair lá na frente é muito ruim, né? O que vai sair na frente é muito ruim. Eu lembrei que o Rui Castro relembrou uma frase do Nelson Rodrigues, né? Que ficou assim parada, inclusive pelos defeitos que ela contém, vamos falar a verdade, que é a seguinte: quando os amigos deixam de jantar com os amigos, entre parênteses, por causa da ideologia, é porque o país está maduro para a carnificina. Pedro. É uma coisa engraçada. Isso é uma... Por questões de quem meus pais eram, eu nunca convivi muito com gente de direita quando eu era garoto. Então, a boa parte e no movimento estudantil, depois que a gente vira jornalista, a gente se afasta de política partidária, né? Por uma necessidade que não me gera nenhum tipo de incômodo, muito pelo contrário. Ofício mesmo. Do afastamento. Mas eu fiz militância no movimento estudantil na faculdade, dentro da esquerda. Então, eu sinto muito mais o afastamento de pessoas de esquerda do que o afastamento de pessoas de direita. Mas uma quantidade muito grande de pessoas de esquerda se afastou de mim por repentinamente, o que me causa um estranhamento profundo, né? Por me considerar de direita ou de extrema-direita, em alguns casos. Tem um aspecto, no entanto, que me chocou muito. Um desses grupos jovens de direita não bolsonaristas, acho que não vem ao caso de sair citando nomes, fez uma live recentemente no YouTube citando a mim e 2 outros jornalistas, e eles tinham um convidado, eles fazem lives o tempo todo, né? E eles tinham um convidado que é um cara por quem eu tinha um imenso respeito, que é um desses jovens intelectuais conservadores brasileiros, que escreve muitos livros, publicado, tal, e que, em momento algum, me pareceu, pelo que eu lia, olavista ou bolsonarista, mas certamente alguém conservador. E nessa coisa de uma certa raiva de mim e de outras 2 jornalistas, na verdade, eu estou citando esse exemplo porque é um exemplo recente, foi uma coisa da semana passada. Começaram, de repente, a falar da nossa obsessão com democracia, como se a democracia fosse a panaceia, como se a democracia... Aquilo me bateu quase que como um susto. Não porque eu acho que a maior parte das pessoas que falam em democracia sejam sinceras no que estão falando, mas porque eu ainda parti do pressuposto de que você pelo menos mente, né? Pelo menos você mente dizendo que você quer democracia e tal. E o discurso todo começou ali numa coisa de... Então fica falando de democracia como se democracia fosse uma panaceia, essa obsessão por defender democracia. Democracia também não é tudo isso, não. E o meu estranhamento grande vem... Eu tenho 2 momentos da infância e início da adolescência que são muito importantes para mim. Vou fazer 48 anos. Um momento da infância, com meus 6 para 7 anos, é o Campeonato Mundial do Flamengo. Foi quando eu acordei para futebol. E o outro momento é o movimento todo das diretas já, que eu estava na pré-adolescência, mas que foi o momento em que eu despertei para a política. E aquilo, o envolvimento na casa dos meus pais, dos amigos dos meus pais, com eleição, com escolha de candidato, com fazendo reunião para candidato a deputado, com fazendo reunião para candidato a governador, com indo a passeata e levando a mim como... não, para você aprender como é que política faz. A alegria que era aquela coisa de a ditadura está acabando. Aquilo foi, primeiro, uma coisa muito marcante, muito contagiante emocionalmente para mim. E eu tinha ficado, de certa forma... A gente esquece que história anda em ciclos, né? A gente nunca acredita que é com a gente. Mas eu tinha ficado com uma certa impressão de que
de que discutir democracia não era uma coisa que ia acontecer mais, de que a ideia de que todos têm direito à sua opinião e que a gente vai sentar e conversar sobre isso era algo dado. Pode ter briga feia, pode ter trapaça, as leis nem sempre serão obedecidas, olha, com um monte de distorções, mas no princípio essencial, isso não seria debatido, isso estaria acima de qualquer debate. A gente se meteu num mundo em que as pessoas estão começando a gostar da ideia. Essa coisa da radicalização, essa coisa do extremismo, nos bota num ponto em que, quando você começa a se sentir no direito de dizer que o outro é mau caráter por discordar de você, é claro que o passo seguinte é você considerar que o regime ideal é um regime que não permita que maus caráteres cheguem ao poder. E o motivo pelo qual eu estou falando dessa live, afinal de contas, estamos falando de ódio na internet e tudo mais, é que esse grupo não é bolsonarista, é de direita, mas não é bolsonarista. Teve um flerte ali no início, mas logo se afastou. E é um grupo que eu frequentemente defendo, dizendo, vem cá, todo mundo tem que ter espaço para dar opinião, etc. É claro, os caras são meio radicais, mas não é como se a esquerda não tivesse seus radicais também. E tem um momento que quebrou a lei, você vai lá e julga, mas quando quebra a lei. Antes disso, você tem que deixar o debate fluir. E, no entanto, você começa a ver esse flerte, sabe, com o calar, com impedir, com começar a imaginar um sistema. Isso tem sido uma coisa cada vez mais frequente na esquerda também. As pessoas eu vejo cada vez mais lançando a ideia do paradoxo da tolerância, né, que o Rawls usa, que o Popper usa, como, não, se temos que calar quem desafia a democracia, se a definição de passar a desafiar a democracia é discordar de mim, de repente o paradoxo da tolerância vira aquela coisa, tipo, todo mundo tem de ser calado. Eu não tenho... Eu preciso do Sérgio aí para encontrar o mapa de como é que a gente sai desse buraco. Mas está... Ô Pedro, para quem pegou essa live agora, normalmente as pessoas abrem aí o YouTube e veem agora, nós estamos aqui conversando sobre O Intérprete de Borboletas, o mais recente livro do Sérgio Abranches, e convidamos o Pedro Doria para falar desse aspecto do mundo digital no contexto do livro do Sérgio. Então, eu queria convidar agora o Sérgio para, se quiser fazer leitura de um pequeno trecho ou focar na questão de onde se localiza no seu livro a questão do ódio digital. Seu som está baixo, Sérgio. Ela tem uma personagem no livro chamada Clara, que é uma personagem sensível, ela é uma artista plástica, e ela tem uma presença digital muito leve, muito como muita gente. Quer dizer, ela tem lá o Twitter, tem Instagram, ela entra e tal, mas basicamente para ver fotografia, para ver obra de arte, para assistir essas coisas e tal. E um dia ela sofre um ataque digital. E ela diz o seguinte: quando eu abri o Twitter, foi como se um maremoto me atingisse direto. Era um volume sufocante de imagens de ódio, como golpes que me tiravam a respiração. Eu estava sendo surrada, odiada, massacrada digitalmente. A reação era tão desproporcional ao que eu escrevi, um post moderado, explicadinho, e foi o que bastou para receber esse linchamento virtual. Eu me senti como se levasse uma surra de verdade. E eu já conversei com pessoas que têm exatamente essa sensação concreta, né? E a Carla, ela fica muito perplexa, porque exatamente ela tem... ela não é uma pessoa excessivamente politizada, quer dizer, ela tem as suas opiniões, ela é feminista, ela é democrática e tal, mas ela não entende bem. E tem uma ponte com o que o Pedro estava falando agora há pouco, né?
porque tem um momento que eles estão discutindo os limites da democracia, né? Quer dizer, quanto que dá para tolerar antes de você aceitar que a democracia esteja sendo destruída por dentro. E aí a Carla pergunta assim, mas vem cá, se a gente começa a não deixar, a estabelecer limites para quem pode falar e o que pode falar, nós não estamos deixando de ser democráticos? E esse é que é o paradoxo da vida democrática, né? Quer dizer, até que ponto você pode tolerar que o seu inimigo tenha liberdade dentro do regime que ele quer destruir. E a digitalização, a rede, ela permite essa identificação muito automática, muito forte, né? Rapidamente você consegue formar o grupo dos meus e definir o grupo dos outros, né? Então fica mais essa polaridade radicalizada, extremada, porque não é a polarização que é um problema. O problema é quando a polarização extravasa para esse campo do emocional, para esse campo do afetivo, e se transforma em ódio, e intolerância absoluta, né? Quer dizer, eu não tolero essa pessoa e não aceito que essa pessoa possa viver na sociedade na minha sociedade, né? Ô Pedro, eu detesto falar isso, vocês que estão nos assistindo, mas a gente estava conversando antes aqui, né? Tem aqui essa coisa chata, e tocamos em pelo menos 2 pontos interessantes que eu queria levantar a bola para o Pedro, que é a questão do comportamento dos algoritmos relacionado ao ambiente mesmo, né? À vida comum. Afonso, eu acho que quem melhor definiu isso, justamente na conversa que a gente estava tendo mais cedo, é um professor da Universidade de Colômbia chamado Jonathan Haidt, que é um psicólogo social com vários livros interessantes a respeito de como que política funciona dentro dos nossos cérebros. E ele escreveu recentemente um artigo, nesse início de 2022, um artigo que foi publicado na revista The Atlantic. Depois, eu e uma colega minha, Flávia Tavares, entrevistamos ele a respeito desse artigo. Ele traça uma série. Eu acho que para entender a ideia do Haidt é importante a gente entender antes como é que inteligência artificial, aprendizado de máquina, para ser mais específico, funciona. E a ideia é a seguinte: é um algoritmo que ajuda o computador a aprender. Em essência, como é que o computador aprende? Você pega um banco de dados imenso de informações a respeito de qualquer coisa e pede para o algoritmo começar a procurar padrões. Como é que funciona numa rede social? Bem, uma rede social vive de veicular publicidade. Então, para ela veicular muita publicidade, ela usa um truque que o algoritmo recebe uma ordem que é: eu quero que as pessoas voltem aqui na minha rede social a maior quantidade de tempo possível. Então, como é que você volta à rede social o maior tempo possível? A missão do algoritmo é entender o que as pessoas fazem, o que faz com que as pessoas se engajem mais na rede, o que faz com que as pessoas engajem menos. E, a partir daí, o algoritmo decide o que vai mostrar. Então, se você entra no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, ou no TikTok, não importa qual é a rede, no YouTube. No YouTube, ele vai tentar descobrir qual é o vídeo que vai te fazer ficar mais tempo. E qual o segundo, qual o terceiro, qual o quarto. No Twitter, qual o tweet? No Instagram, qual é a fotografia, o vídeo, não importa. O Facebook, a postagem, o texto. No fim das contas, ele está sempre procurando, no seu caso particular, o que vai te fazer não só ficar lá, como voltar a maior quantidade de vezes possível. O algoritmo é só reprogramado para descobrir isso, e ele descobre. O resto é a nossa psicologia. E o que nós humanos, infelizmente, o que mexe com o nosso cérebro e nos desperta esse engajamento profundo, essa ligação de preciso voltar lá, é quando a gente está profundamente irritado com determinado debate. Então, o que o Haidt argumenta de forma muito convincente, me parece, é o seguinte: o momento em que a gente começa a perceber as campanhas eleitorais e os debates políticos se afastando de qualquer tipo de encontro possível no centro,
é por volta de 2010 e 2014. A partir dali, a coisa começa a gerar cada vez mais calor. Os encontros e as negociações nos congressos nacionais passam a ser cada vez mais difíceis de se encontrar. E a sensação generalizada das pessoas a respeito das redes, que elas se tornaram redes de ódio, vão se ampliando. E a tese dele, me parece extremamente convincente, é essa. O que mudou na internet não foi a existência da internet. O que mudou foi o momento em que o algoritmo, essa inteligência artificial, cujo objetivo é simplesmente veicular mais propaganda, tá? Não tem nenhum outro objetivo. Ninguém quis fascistizar as redes, apenas queriam que as pessoas frequentassem mais. Aí a nossa psicologia não tem uma agenda fez secreta, né, Pedro? Não tem. Infelizmente, não tem. Era mais fácil Poxa, se que tivesse. chato. Que triste conclusão, que merda, que coisa chata. Mas é uma tecnologia que funciona bem. E o problema de ela funcionar bem é que, no encontro com a nossa psicologia, gerou esse mar de ódio. É isso que eu queria pegar. E eu queria fazer uma provocação para o Sérgio. Ô, Sérgio, no contexto do seu livro, o guru que você criou é uma espécie de algoritmo do bem? Ele é uma ponte, sabe, Afonso? Eu vou contar, eu vou revelar como é que eu construí esse personagem. Ele é uma mistura de impressões minhas, de leituras e de alguns filmes. Porque eu fiquei muito impressionado quando veio a pandemia, o Mujica, de braços dados com o seu adversário, o antigo adversário de direita, dois senadores velhinhos, né, já passados dos 80, renunciando ao cargo de senador para poder se isolar e não correr riscos, não colocar ninguém mais em risco, e dado que eles não iam poder exercer na plenitude a função, deixar para quem pudesse, mais jovens, que tivessem menos risco de morte, etc. Estava muito no comecinho, imaginava-se que os mais velhos eram vulneráveis e os mais jovens conseguiriam sair bem. E aí eu tinha lido e visto o filme, da história do Mujica na prisão, e tinha lido um livro lindo do Maurício Rosenkopf, que tinha ficado na prisão. Eram 3, né, companheiros de militância, chamado As Cartas que Não Chegaram. Era um livro lindo e que mostrava um espírito não revanchista, né? Quer dizer, sem ódio daquilo terrível, 13 anos, praticamente todos eles na solitária, com tortura, etc. E o próprio Mujica. Aí eu disse, olha, e tem o Memórias do Calabouço. Eu vi aquelas personagens ali, né? E diz assim, gente, e aí eu me lembrei de 2 personagens do Hermann Hesse. E ele disse, é isso, quer dizer, esses 2 personagens do Hermann Hesse são uma espécie assim de resposta do Hesse à emergência do nazismo, né? Tanto ódio, tanta morte, né, e que ele diz, olha, eu preciso de pensar na possibilidade do zen, ou do bem. Né? E aí ele tem o Siddhartha, que é uma longa trajetória, né? E tem a viagem para o Oriente, que também é uma história de epifania. E aí o Rosenkopf tem um livro que no título tem o velho, né? Memórias do... agora me esqueci o título exato em espanhol do livro, mas termina com Mi Viejo. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um personagem parecido com um tio que eu tive, de barba, etc. e tal, e colocar ele numa situação descolada dessa, né, numa situação analógica, mas que veja o mundo como possibilidade futura. Ele não se espanta com a tecnologia, ele não se espanta com o que está acontecendo no mundo, mas ele pensa basicamente nas saídas, que era o que o Pedro estava falando, né? E sempre são saídas que você só consegue
sair para o bem se você fizer o bem, né? Olha, você me lembrou o trecho da sua contracapa, que eu vou ler o finalzinho e pedir uma opinião do Pedro, que é: o outro é inimigo. E se o outro é meu extremo, eu sou o extremo do outro. Um define o outro pela negação. Tudo impede o retorno, o recomeço, e tudo parece fim. Você acha, Pedro, que tudo parece fim? Eu não sei se você responder uma pergunta tão complexa assim, Afonso. Eu acho que a gente está vivendo um tempo de intolerância. E o problema do tempo de intolerância é que, no fim das contas, o que é a grande sacada do iluminismo? Né? O que é a grande sacada daquele momento em que as pessoas começam a tentar entender, vem cá, como é que funciona um ambiente que não seja absolutista? Que a gente não tenha... Tá, como é que a gente vai gerenciar o fato de que pessoas pensam diferentemente umas das outras? E essa grande experiência que começa ali no final do século XVIII, ela está sempre ancorada numa ideia extremamente forte, em duas ideias que me parecem extremamente fortes e que são princípios que a gente deveria seguir, que são, pessoas discordarão. Dois, vamos ter conversas a respeito dessas discordâncias partindo de pelo menos dois preceitos. Você tem o direito de discordar de mim. E dois, a conversa tem que ser leal. E o que quer dizer leal? Quer dizer que você tem de responder os argumentos que eu apresento. Entendeu? E você não pode simplesmente tirar da cabeça, você tem que ancorar em alguma coisa. O método científico passa por aí, né? O Sérgio descreve uma escola em que... Eu não sei se essa escola existe, Sérgio, seria uma escola maravilhosa, mas que quando dois alunos discordam, primeiro eles têm que provar que compreenderam o que o outro disse. E a partir daí tem uma conversa. Seria tão legal se a gente fizesse isso no Congresso Nacional, né, que o deputado do DEM fosse obrigado a responder, explicar para o petista exatamente o que o petista pensa. E o petista teria que explicar para o deputado do DEM exatamente o que ele pensa. Pronto, agora que a gente sabe que um entendeu o outro, a conversa pode começar. Porque muito disso, que o Sérgio estava descrevendo, o cancelamento da Clara, personagem dele. A lógica de cancelamentos, no fim das contas, funciona de uma forma muito primitiva, muito primária. Você estabelece certos aforismos, certas frases feitas, certos conceitos trancados, e qualquer pessoa que se desvie de um conceito trancado para alguma das tribos, imediatamente tem que ser posta no chão. Muito do problema que nós temos é isso. A gente está com esses conceitos trancados. As pessoas estão com conceitos trancados na cabeça que não podem ser discutidos. A única maneira que você pode responder a alguém que, de alguma forma, discorde de um desses preceitos é meter uma surra. Eu tenho um certo cuidado com isso. Uma vez eu li o Zé de Souza Martins, que é talvez o maior especialista em linchamento no Brasil, um grande sociólogo brasileiro, e o Martins dizia que era radicalmente contra o uso da palavra linchamento no ambiente digital. E o argumento que ele usa é um argumento muito importante, que é qualquer um que já tenha assistido um linchamento de verdade teria vergonha de usá-lo no ambiente virtual. Ao mesmo tempo, eu me pergunto, compreendendo completamente o que o Martins está dizendo, eu me pergunto o quanto que ele não está dizendo isso também porque ele não está no Twitter todo dia, sabe? E, portanto, não viveu jamais as emoções que trazem um cancelamento.
Porque, olha, dói. Dói e dói mesmo. E Não, nem dói de precisa abalar as chegar no pessoas. cancelamento. Eu acho que aí, se a gente for falar disso, a gente tem é uma espécie de dissecamento do cancelamento, porque tem etapas, né? É claro. Falando aqui, por exemplo, da Miriam, que sabe lidar, Miriam Leitão, que sabe lidar muito bem com isso, faço esse parêntese, é desde o início, né, de agressões, xingamentos, mentiras, até chegar no cancelamento. Ontem, por sinal, me diverti muito. Né? A Miriam fez aquela excelente, maravilhosa reportagem na Amazônia, o cara postou, ela nunca foi lá. Eu quase caí. Baseado em que vem a frase? Ela nunca foi É lá? aquilo que você Nada. falou, né? Tá lá o negócio, a mulher lá, a pessoa lá no meio das boiadas. Ela nunca foi lá. Quer dizer, a pergunta agora vai para o Sérgio, né? Sérgio, como lidar com tanta idiosincrasia na forma, inclusive, que você conseguiu colocar tão bem no livro? A pergunta Eu é, vi... faltou coisa? Não, isso aqui, o Pedro estava falando, o Pedro falou de duas coisas que são importantes. Uma delas é a seguinte: o que diferencia, né, uma pessoa como o Zé de Souza Martins, que não tem imersão nas redes? Ele pode até entrar na rede, mas ele entra no Twitter ou no Facebook, assim, esporadicamente, mais ou menos como ele usa o e-mail, né, para saber o que os amigos estão falando ali de convite para seminário, né, e coisas desse tipo. Mas o quanto mais próximo do mundo digital você é e quanto mais próximo do nascimento, da coincidência entre você ter nascido e o mundo digital, é maior a imersão, né? Quer dizer, eu vou dar um exemplo muito concreto para que todos que estão nos ouvindo e nos vendo saibam exatamente o que eu estou falando. O meu neto de 12 anos é um gamer. E ele vê muito também no YouTube aquelas coisas, aquelas resenhas de game e tal, e ele faz resenhas de game igualzinho os resenhistas que ele vê. Tem muita... Aí eu cheguei lá na casa dele, ele falou assim: "Vô, que esse negócio estão falando tanto aí de metaverso?" Aí eu expliquei para ele, disse assim: "Ah, bom, é isso? Tá bom, quer dizer, vai ser mais do que eu já faço, só que noutras coisas." Eu disse, né, porque ele vive no metaverso uma boa parte do dia jogando, tá certo? Quer dizer, essa imersão torna a dor cada vez maior, a dor do que o Pedro fala. Quer dizer, se você ser digital e ter uma parte da sua... Você ter uma vida digital, física e digital, por igual, quer dizer, você vive emocionalmente na rede com os seus amigos e os seus desafetos com tanta intensidade quanto no mundo real, você ser cancelado é uma dor profunda. Isso aí pode levar um adolescente ao suicídio. Não é coisa pequena, né? E eu acho que tem muita gente que faz isso, que o Pedro estava falando, um pouco subestima o poder desse tiroteio digital, né? E aí eu acho que a saída também é essa. A saída é a gente saber usar, primeiro, saber identificar os erros dos algoritmos, quer dizer, o que o algoritmo está fazendo que não deveria, do ponto de vista do que é desejável na convivência digital, né? Tem uma discussão longuíssima sobre isso aí, o Pedro conhece melhor do que eu. Eu estou até com um livro aqui agora, Pedro, descobri que tem uma nova tribo aí se formando, que eu estou lendo muito dentro dela, que é da sociologia dos algoritmos, né? E para tentar entender isso, né? Porque, na verdade, o algoritmo ele é uma arma que você constrói. Quer dizer, tem uma inteligência humana por trás dizendo para o algoritmo o que ela quer saber. E aí ela perde controle. O Pedro explicou muito bem. Quando o algoritmo entra na rede e começa a funcionar, e a fazer o aprendizado, né, o computador vai aprendendo, aí você já não tem mais controle. Quer dizer, você produziu um monstrinho ali que vai produzindo efeitos, muitos deles não esperados. Então, tem que controlar isso. Mas controlando isso, se ao mesmo tempo todos aprendendo a usar, e aí eu acho que realmente a geração digital
quando o Pedro falou que o pessoal do TikTok que já entrou no TikTok porque já é digital, né? E vai na próxima plataforma, e na próxima, e na próxima, e no metaverso, essas pessoas vão aprender a usar bem, para o bem, também porque você só a saída é digital. A democracia tem que se digitalizar e a participação democrática, o debate democrático tem que ser digitalizado, né? A questão de o outro entender o argumento é uma coisa que você pode fazer melhor no digital do que no físico. No físico você tem que produzir isso, né? Eu vi essa ideia saiu, Pedro, não é minha não, ela saiu de uma discussão sobre o uso de energia nuclear como forma de abandonar o petróleo, né? E tinha um cara, dois intelectuais fortíssimos americanos, um contra e o outro a favor da energia nuclear. E uma discussão lá na Califórnia, uma discussão entre gente adulta, numa fundação muito interessante que pensa o futuro, que chama-se The Long Now Foundation. E aí eles foram obrigados, cada um foi obrigado a dizer o argumento do outro e o outro responder para ele que ele tinha feito uma síntese fair, justa, correta do pensamento dele, né? Aí eles podiam discordar, dado que eles tinham ouvido o argumento do outro e compreendido o argumento do outro, né? E isso não é difícil de fazer no mundo digital. Então eu acho que a saída é essa, a saída é digital, é uma democracia digital. E com regulação suficientemente inteligente, não analógica e não punitiva, de persuasão, sobretudo, para que as redes aprendam a usar quer dizer, calibrem os seus algoritmos para evitar esse lado, esse efeito colateral que não foi desejado. Quer dizer, eu imagino que o Trump tenha feito uma rede para obter ódio como resultado, né? Mas é claro que o Facebook, o Instagram, o TikTok não fizeram para isso, né? Como o Pedro disse, é uma operação comercial. Eles não estão interessados que as pessoas se matem, até porque, se isso acontecer, eles perdem cliente, né? Então, não é para o mal, mas tem efeitos maus. Esse é que é o ponto. Pedro? Assim, muito interessante o Sérgio sacar a Long Now Foundation agora, porque isso nos traz a um ponto dessa discussão que me parece chave, que a gente às vezes não percebe como que a gente está meio que à mercê e sem muita capacidade de controle disso, a respeito de um debate ideológico que está acontecendo no norte da Califórnia nesse exato momento. E que, para mim, é um debate muito surpreendente. Eu morei em 2 períodos no Vale do Silício. Eu morei entre 1989 e 1991. Cheguei lá com 14 anos, voltei com 16. E depois morei já adulto, fazendo na mesma cidade, em Palo Alto, um programa de meio de carreira para jornalistas numa universidade lá. E o norte da Califórnia, aquela região ali da Baía de São Francisco, evidentemente, talvez o lugar mais progressista dos Estados Unidos, se bobear mais progressista até do que Nova York. Eu estou propositalmente não usando o termo esquerda e direita, tá? Progressista no sentido de aberto às possibilidades de mudança do mundo. Ali surgiu o Verão do Amor, né, em 1969, que é o epicentro do movimento hippie. E quando eu cheguei lá, no final dos anos 80, ainda era um lugar que é a terra da Juan Baez, é a terra dos Grateful Dead, é uma terra extremamente hippie, e também o lugar onde está Apple, o lugar onde está HP, o lugar onde está Intel, o lugar em que estava nascendo e fervilhando a indústria da tecnologia. Então, ali, o que tinha era essencialmente um tipo de liberalismo, que é um liberalismo extremamente progressista, ainda muito tocado. O Sérgio estava falando do Siddhartha, do Hermann Hesse. Existem 2 lugares em que o Zen foi importante no mundo ocidental no século XX, né? Na Alemanha e no norte da Califórnia, por causa de um cara chamado Alan Watts. E extremamente importante ali. O Steve Jobs era zen budista e um zen budista dedicado.
E essa coisa a internet era percebida e o computador era percebido de certa forma por uma filosofia zen, por uma filosofia budista, que é a ampliação das possibilidades humanas. Era esse o objetivo ideológico, de certa forma, que tocava boa parte das pessoas. E era visto como uma coisa extremamente comunitária. Os primeiros microcomputadores nascem de clubes comunitários, em que as pessoas dividiam umas com as outras. Isso não é comunista, tá? Isso é extremamente liberal. Mas é este tipo de liberalismo em que você tem a sua criatividade, você tem o seu espaço, você quer expandir a sua consciência e você quer compartilhar com as outras pessoas da comunidade aquilo que está sendo desenvolvido. E essa construção compartilhada é muito interessante. Um dos pais desse troço é justamente o Stuart Brand, que é o cara que fundou a Long Now Foundation. De finais dos anos 90 para cá, começou a se fortalecer também muito um movimento libertário, que é uma espécie radical de liberalismo que esquece a parte comunitária da coisa e pensa apenas na aquela coisa bem Ayn Rand, né? Você só pensa na pessoa. É quase como eu tenho o direito de fazer tudo. Dane-se o resto. E hoje, no Vale do Silício, existe esse choque entre esses dois grupos, que é um choque ideológico. A gente vê de forma tão primitiva o que liberalismo é no Brasil, até porque a gente tem uma tradição liberal forte, porém sempre minoritária, que a gente não percebe os vários matizes que isso pode tomar. Esse choque entre o indivíduo pode tudo, que a gente vê claramente no Elon Musk, e a coisa do existe um bem comum que tem que ser construído, que a gente vê claramente no Bill Gates, isso é esse choque, no fim das contas, que está ditando como que a tecnologia do futuro está sendo construída. A gente tem que prestar mais atenção nesse debate, que é um debate político, e se a gente não presta atenção nesse debate político, a gente fica tão à parte da discussão que a gente sequer compreende o caminho pelo qual as soluções podem vir a surgir. Sérgio, prestar atenção, por exemplo, nos debates da Long Now Foundation, eu acho super fundamental, porque tem muita gente pensando ali justamente isso. Vem cá, como é que a gente consegue construir um futuro permitindo liberdade para todos, sem, no entanto, esquecer jamais de que existe uma comunidade e que é o bem-estar da comunidade que deve delimitar os desejos individuais, né? Exatamente, é isso. E com essa pegada de vamos pensar a longo, né? Não vamos pensar no final do ano, vamos pensar no final do milênio, né? Que é isso que o Stuart Brand propõe. Quer dizer, vamos pensar o mais longo possível para poder ter. Estão construindo um relógio, né? Para sobreviver a qualquer distopia. Quer dizer, uma ideia assim muito interessante e que tem uma coisa analógica. Né? Claro que é uma metáfora, né? É uma metáfora, né? Eu acho é que a isso, gente quer dizer, conseguiu fazer uma bela experiência com relação ao livro do Sérgio, com o pessoal que está nos assistindo. Já estamos acabando, mas é sempre bom lembrar que estamos aqui. Está dando para ver o livro direitinho aí, gente? Tá? O Intérprete de Borboletas, do Sérgio Abranches. Portanto, comprem o livro, leiam, vale a pena. Pedro Doria, queria te agradecer demais por essa gentileza absoluta de estar conosco aqui discutindo o livro do Sérgio. Prometemos que num futuro próximo faremos o mesmo com o seu, desde que você termine esse livro um dia. Não é, Pedro? Quer passar a palavra para encerrar, Pedro? Afonso, Sérgio, olha, muito obrigado pela conversa, pelo convite, foi um grande prazer. Sérgio, todo mundo devia ler seu livro, porque é uma maneira de não ler sobre ciência política e, ao mesmo tempo, encarar de frente o tempo que a gente está vivendo e, quem sabe, até dar uma chacoalhada nas cabeças,
para a gente perceber que essa violência, como você deixa extremamente claro, né? Ela parece simbólica, ela transborda para o real muito rápido. Se alguém não percebeu isso, seu livro é um caminho de perceber que não é mais tolerável viver desse jeito, não é humanamente possível viver desse jeito. Sérgio, uma palavra para encerrar? Pois é, não, muito obrigado, Pedro, pela conversa e pela generosidade de nos doar seu tempo. Você é muito ativo, eu acompanho você o tempo todo, vejo quanto você é ativo. Muito obrigado e pela qualidade da conversa. Eu saio feliz da conversa, Afonso e Pedro, por conta do fato de que é isso que eu queria com o livro, que ele suscitasse conversa, né? Permitisse que as pessoas fossem se dando conta dos problemas que a gente está tendo no mundo de hoje e, ao mesmo tempo, mostrando que tem a possibilidade da amizade, né? E a possibilidade da construção de um mundo diferente, como diz o velho, na terceira margem. Né? É isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Fica aí o final. E eu me dou o direito de mudar a frase do Nelson Rodrigues, trocando o final de carnificina para entendimento. Eu acho que quando as pessoas deixam de jantar junto por causa de ideologia, nós estamos a um passo de um possível entendimento no momento seguinte. Muito obrigado a todos, um abraço e vamos para a próxima. Tem mais evento aí discutindo o livro do Sérgio Abranches. Vamos falar com Bruna Lombardi, Miriam Leitão, Heloísa Starling e mais algumas pessoas. Muito obrigado.